comitiva de senadores foi aos Estados Unidos para abrir diálogo sobre a tarifa de 50% imposta pelo governo americano à importação de produtos brasileiros. A repórter Gabriela Tunes, do SBT Brasília, conta os detalhes. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde. Estamos na semana decisiva sobre as tarifas de 50% impostas aos produtos brasileiros. Isso porque oficialmente a tarifa começa a valer a partir de sexta-feira, dia 1º de agosto. Mas o governo americano já informou que não vai recuar sobre essa decisão. Porém, que o diálogo vai continuar aberto com os países após este dia 1º de agosto. Enquanto isso, senadores brasileiros chegaram a Washington para tentar uma negociação presencialmente com políticos americanos, empresários e representantes da sociedade civil. Hoje mesmo, 8 senadores estão reunidos na Embaixada Brasileira em Washington e também em uma reunião na Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos para tentar esse diálogo presencial. Estamos confiantes de que vamos distensionar essa relação, baixar essa temperatura e proporcionar que o Brasil possa, dentro de um equilíbrio, de uma sensatez, iniciar um diálogo para uma negociação a bom termo. Por outro lado, aqui no Brasil, o vice-presidente Geraldo Alckmin também continua negociando com representantes da sociedade civil, empresários que serão afetados, representantes da indústria e também do agronegócio. Além disso, também nos Estados Unidos, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, está em uma agenda oficial em Nova York, na ONU, e pretende ir a Washington também para aumentar esse diálogo presencial com os Estados Unidos. Hoje, pela manhã, o governador de Brasília, Ibanez Rocha, teve uma reunião com Geraldo Alckmin e ele alertou, dizendo que os governadores devem fazer uma reunião nesta semana, durante o Fórum de Governadores, para debater este assunto das tarifas. A expectativa também é que eles viajem para Washington para tentarem essa negociação, assim como os senadores estão fazendo. Durante essa reunião, ele convidou o Geraldo Alckmin para participar deste Fórum dos Governadores, para então eles ampliarem esse diálogo e chegarem a um consenso maior e também mais certo. Bom, enquanto isso, na semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele disse que vai apresentar a partir de hoje ao governo Lula um plano de contingenciamento para tentar evitar maiores danos para os empresários e para todos os setores afetados com essas tarifas. Essas tarifas oficialmente então começam a valer a partir do dia 1º de agosto, agora na sexta-feira, e não foi só o Brasil que foi taxado. O Brasil e mais 25 países vão sofrer com essas tarifas impostas por Donald Trump. A expectativa é que pelo menos 10 mil empresas brasileiras sejam afetadas. De Brasília, Gabriela Tunes. Obrigada, Gabriela. E já aqui no Rio Grande do Norte, o setor pesqueiro registra hoje a última exportação de atum antes de entrar em vigor a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. A repórter de Assis Oliveira volta com informações ao vivo. De Assis, esse realmente é um outro assunto que está repercutindo muito e há muito tempo. Taxação, está chegando, o tempo está esgotando. Próxima semana realmente já é agosto. E aí, no setor pesqueiro, como é que está, de Assis? A partir já do dia 1º, viu, Mari? Boa tarde novamente. É um setor que vai ser diretamente impactado com esse tarifaço. Na realidade, já está sendo, como você bem falou, e a gente vai mostrar na reportagem, que talvez a última carga, o último barco, a última remessa, digamos que do atum que é transportado, que é exportado aqui do Rio Grande do Norte para os Estados Unidos, saiu hoje aqui do Porto de Natal. A gente tem uma reportagem onde nós estivemos aí em uma das indústrias, conversamos com o presidente do Sindicato da Pesca, que demonstrou aí, ressaltou muita preocupação em relação a esse tarifaço. Vamos ouvi-lo. Há poucos dias da entrada em vigor de um tarifaço histórico imposto pelos Estados Unidos, setores estratégicos da economia potiguar estão em alerta. A partir da próxima sexta-feira, dia 1º de agosto, produtos brasileiros passarão a ser taxados em 50% ao entrarem no mercado americano. Aqui no estado, o impacto direto recai sobre a indústria da pesca. Com relação ao atum fresco,
Mais de 70% de nossa produção e 100% da nossa exportação é destinada ao mercado americano. E a gente não tem outra alternativa para escoar essa produção desse produto e o mercado interno não consegue absorver. Se for suspenso, o negócio meio que para. Então a gente tem que buscar outras alternativas de mercado interno, buscar a Ásia, mas a Ásia é impossível para o produto fresco. E o produto congelado tem um valor bem inferior, o que inviabiliza a pesca. O que eu poderia dizer é que hoje o Rio Grande do Norte deve exportar em torno de 30 milhões de dólares esse ano. Boa parte disso é Estados Unidos. O Rio Grande do Norte é responsável pela exportação de 90% do atum que sai aqui do Brasil para os Estados Unidos. A ameaça do aumento na taxação já faz o setor sentir os impactos mesmo antes da tarifa entrar em vigor. Os barcos de atum são pescados muito na lua cheia, a maior produção. Então agora a gente está tirando os últimos barcos, hoje está sendo a última exportação e a gente vai aguardar. Muitas empresas estão parando, outras vão dar férias coletivas e também está no período de entre-safra da gente. Então, algumas embarcações estão indo para manutenção e a gente tem que aguardar uma decisão, que é uma decisão política. O setor da pesca emprega aproximadamente 30 mil pessoas de forma direta e indireta. Empregos que podem ficar comprometidos com o novo tarifaço. Vai chegar um ponto que as empresas não vão ter outra alternativa. Estamos tentando agora um acordo com a Delegacia Regional do Trabalho, visando afastar eles por um período de tempo semelhante ao que aconteceu na pandemia, mas posteriormente a isso a gente não tem muito o que fazer. Parece que realmente não tem, viu, Mari? Enquanto, falando assim uma linguagem bem popular, enquanto uns choram, outros riem, viu? O setor do minério já está aí bem animado porque os Estados Unidos demonstraram interesse em nosso minério, especificamente na xelita, que é extraída lá da região do Seridó. A gente conversou com o Edgar Salustino, que falou aí sobre essas expectativas. Hoje o Brasil não tem relação comercial com os Estados Unidos em relação à mineração, mas essa relação pode se estreitar. Vamos ouvir o que ele disse. Toda a produção hoje da xelita, do tungstênio aqui do nosso estado, ela é comercializada tanto no mercado interno, tá, como no país da Europa. Então, de certa forma, essa tarifa que está sendo imposta pelos Estados Unidos de 50%, ela não teria um efeito direto nesse momento. Na época que foi descoberta a jazira de tungstênio aqui na década de 40, os Estados Unidos ele foi um grande comprador para utilizar na Segunda Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos, o tungstênio ele é um material estratégico. Os Estados Unidos ele tem um interesse muito grande nesse tipo de mineral. É isso, Mari, são essas as informações. A gente segue acompanhando aí o desdobramento desse tarifaço, né, que já passa a valer a partir do próximo dia 1º de agosto. Volto com você aí no estúdio. Pois é, Tia Cis, a expectativa ainda era que o presidente Donald Trump voltasse atrás, fosse apenas, digamos que ali, uma ameaça a uma taxação de 50%, que é muito expressiva. Mas até o momento, sexta-feira, já é 1º de agosto, e nada dos Estados Unidos recuarem em relação a isso. Muitas águas devem rolar daqui para frente, Tia Cis, e a gente vai continuar acompanhando essa preocupação de todos os setores. Obrigada pelas suas informações, boa semana para você. E agora